Fala galera, Pedro Reis na área para dar o papo sobre Palmeiras 1, Corinthians 1 que aconteceu agora há pouco, hein? Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta com seus amigos e bora lá para resenhar do primeiro derby de 2025. Pontaço do Corinthians, tá? Pontaço. Primeiro tempo, basicamente, foi nulo do Corinthians. Não fez absolutamente nada. Tirando uma bola parada ali com o André Ramalho e o gol do Yuri Alberto, uma falha na saída de bola do Palmeiras, o Corinthians não fez nada. Tomou o gol muito cedo, não conseguia sair jogando, não conseguia construir. Eu sinto que esse time tem uma dificuldade muito grande em gramados rápidos, né? No caso do Allianz Parque, no gramado sintético, que torna o jogo ainda mais rápido. Pedro, mas o gramado da Arena Corinthians é rápido também. Mas é um gramado, né? É grama natural e é um gramado que o time está acostumado a jogar. Imprimir o seu ritmo, a sua velocidade, o contexto é diferente. Quando o Corinthians encara jogos em que a bola está sempre viva, dá para notar uma dificuldade. E todo mundo sente essa dificuldade no Allianz Parque, não é só o Corinthians não. Esse primeiro tempo o Corinthians, querendo ou não, sai no lucro. Não dá para dizer que não saiu no lucro nesse primeiro tempo. Faz o gol no finalzinho. Apesar de ter tomado um sufoco danado nessa primeira etapa, o Corinthians volta para o intervalo ainda vivo e até pensando em vencer. As mudanças do Ramon Dias nesse sentido. Não porque colocou o terceiro zagueiro, não era para se retrair, para se defender de forma alguma. Era o jogo tático, o xadrez tático que a partida pedia. O Corinthians já tinha espelhado os três zagueiros, o esquema tático do Palmeiras no primeiro tempo com o Ranieri como zagueiro. E ele põe o Tchoca pensando no Alex Santana com o cartão para evitar uma expulsão. O Alex Santana tinha um amarelo, era um cara de combate, é um cara de marcação no meio campo, então a chance de uma expulsão era grande. Aproveitou essa possibilidade do cartão do Alex Santana e espelhou com o Tchoca como zagueiro. E o Corinthians ia fazer um segundo tempo tranquilo. Até os 15 minutos o Corinthians fazia um segundo tempo bem tranquilo. E todo aquele apoio do torcedor do Palmeiras estava se transformando até em determinado momento em frustração, em agonia, porque o Corinthians estava controlando, mesmo tendo menos posse de bola, o Corinthians estava conseguindo impor um pouco da sua característica. E aí o Yuri Alberto é expulso. E vamos falar dessa expulsão. Eu odeio falar de arbitragem, odeio criticar árbitro. E seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar que o árbitro foi péssimo, que isso, que aquilo, que o Corinthians foi garfado no Allianz Parque. Eu não vi dessa forma, tá? Não, sinceramente, eu acho que ele acertou nos lances capitais e acertou na expulsão do Yuri Alberto também. É rigoroso a questão da comemoração, mas claramente o Yuri Alberto fez para provocar. O chute na bandeirinha é uma resposta a comemoração do Rafael Veiga que ele já fez na Neoquímica Arena, e o Veiga foi punido lá, o Yuri seria punido aqui. O Luciano fez isso lá, foi punido com amarelo. Ele sabia que ele tomaria o cartão amarelo. Evitável, totalmente evitável. E aí o segundo cartão, um lance que o Yuri nitidamente está sentindo a questão física, ele dá o tapa, ele vê que ele não vai chegar e ele se joga claramente. Então, assim, concordo com o que o Vitor Sérgio falou na transmissão. 2 cartões totalmente evitáveis do Yuri Alberto. Evitáveis. O Corinthians poderia ter saído com o melhor resultado se tivesse 11 contra 11. Nem acho que conseguiria isso, tá? Para mim era um jogo de empate mesmo. Mas conseguiria sair do resultado melhor até, tendo todo mundo em campo. E aí muda todo o cenário da partida. Muda totalmente. O Palmeiras começa a pressionar, começa a ter mais a bola, o Abel começa a empilhar atacante, o Corinthians não vê tanta saída, e quando tem a saída não consegue jogar, não consegue encaixar o contra-ataque. Falei que o Yuri
aparentemente estava sentindo um pouco a parte física, o Memphis não preciso nem falar. Ele está sentindo a parte física desde que ele chegou no Corinthians. É muito importante. Ambos são muito importantes. O gol do Corinthians sai de um combate do Memphis, carrega, faz o passe na medida para o Yuri finalizar. Eles são extremamente importantes. Mas a gente não pode ser tolo e cego a ponto de dizer que eles estão bem em 2025. Porque não estão. O Yuri fez hoje o primeiro gol da temporada. O Memphis deu, se eu não me engano, a primeira assistência da temporada. Ainda é muito cedo, esse time não teve pré-temporada, esse time daqui a pouco tem jogos importantíssimos a fazer pela Libertadores, precisa sim acelerar os processos, só que Memphis e Yuri precisam estar mais no ritmo, na ponta dos cascos. E tem o Thales pedindo passagem, tem o Garro que vai voltar a jogar. Então assim, eu acho que o Garro potencializa muito essa dupla de ataque, é o jeito que ele gosta de jogar. O Coronado, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe minha opinião. Não acho o Coronado nada demais. Pra mim, um jogadorzinho bem comum. É o típico jogador que todo mundo gosta, que todo mundo elogia, porque ele é muito técnico, faz o que quer com a bola. Só que você vai ver no jogo, não tem jogo. Passadinha curtinha, jogadinha de lado, passinho de lado. Enfim, esse pra mim é o Coronado, não vira nada, famoso não vira nada. E o Corinthians precisa muito da volta do Garro para que consiga voltar a imprimir ritmo, voltar a controlar jogo. Falei que o árbitro não errou em lance capital, acho que até o lance que bate na mão mesmo do André Ramalho não foi pênalti. Na primeira impressão para mim foi muito pênalti. No segundo replay, para mim, foi muito pênalti. E aí o Veloso, na transmissão, que estava bem próximo do lance, lá embaixo, ele fala que a bola bate primeiro no pé do André Ramalho. De fato bate. Então, assim, é discutível? É discutível. Mas bate no pé dele. E a interpretação, para mim, correta. O Palmeiras continuava pressionando, sem muito perigo. Teve bola na trave, no cabeceio do Mike. Teve chance de gol, mas nada muito claro, chance de finalizar, mas nada muito claro, chance de gol além dessa bola na trave. E aí no finalzinho aparece a estrela do Hugo, né? Como é importante esse goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, um acerto gigantesco do Fabinho Soldado, cara que chegou, não sentiu peso, carrega faixa de capitão, não pipoca, acabou o jogo, tava peitando o torcedor adversário. Assim, nada muito exagerado também, coisa de jogo. Respondendo a torcida e tal. E ele é muito importante. Segundo jogo consecutivo que ele pega pênalti. Ano passado ele carregou o Corinthians no mata-mata da Copa do Brasil, da Sul-Americana, pegando pênaltis. Ele é muito importante, ele é muito bom. Esse cara tem tudo para construir uma carreira brilhante aqui no Corinthians, construir para ser ídolo de fato, e é o substituto ideal que o Corinthians precisava para o Cássio. E a gente viu que o Cássio já deu. Eu vou dar até meu braço a torcer. Sempre achei que no momento que o Cássio sai, a chegada do Hugo, os dois tinham o mesmo nível. Também achava o Carlos Miguel do mesmo nível dos dois, tá? Achava os três bem parecidos. E hoje a gente já percebe que não. Realmente o Hugo Souza tá num patamar acima hoje do que o Cássio consegue jogar atualmente. Então a saída do Cássio foi até benéfica para o Corinthians por ter encontrado um goleiro assustador de bom, que é esse Hugo Souza. O pênalti sai de uma jogada que o Corinthians não consegue construir, meio que se desespera, meio que perde o sentido da jogada. O Rian tinha a bola dominada, o Charles tinha a bola dominada, os dois se embananam, o Charles tenta devolver para o Rian tá meio perdido no lance, o Palmeiras rouba a bola, cai no pé do Estevão, e aí cair no pé do Estevão é cair no pé do diferente, é cair no pé do cara que vai ser extra classe, né? Eu tenho certeza disso, que ele e Hendrick vão ser extra classe. E aí ele faz a jogada, o Rian, desesperado por ter vacilado naquele lance na saída de bola no meio campo, faz o pênalti. Para mim, pênalti. E aí a inversão, né? Eu achei que no primeiro lance, na hora que eu vi o do André Ramalho, eu falei que não era pênalti. E o primeiro lance que eu vi, eu falei que era pênalti e não foi. No primeiro lance que eu vi do Estevão, eu falei, cara, nada, ele se joga. E aí você vê o replay, de fato tem o contato, de fato tem o pênalti. Óbvio que o Estevão valoriza, óbvio que ele sabe que o cara vai bater nele ali. Mas pênalti bem marcado e uma defesaça do Hugo. Defesaça do Hugo.
decisivo demais o goleiro do Corinthians para conseguir garantir esse empate importantíssimo para o Timão. Derby sempre é divisor de águas, né? O Corinthians está ganhando de todo mundo, e se a gente for pegar o retrospecto do ano passado, o Corinthians ganhou alguns jogos importantes, só que os mais importantes da caminhada do ano passado o Corinthians não ganhou. O Corinthians não ganhou do Flamengo, não conseguiu nem empatar com o Flamengo no Maracanã, e aí não conseguiu mesmo com a mais na volta na semifinal da Copa do Brasil. E o Corinthians perdeu aquele jogo para o Racing em 15 minutos, lá na Argentina, na semifinal da Sul-Americana. Tem a vitória importantíssima contra o Palmeiras ano passado na Neoquímica Arena, tem a vitória importantíssima contra o Vitória lá em Salvador, aquela virada importantíssima contra o Criciúma, que naquele momento Vitória e Criciúma eram adversários diretos contra a zona do rebaixamento. A goleada contra o Atlético Paranaense também é uma vitória muito grande do Corinthians. Naquele momento o Atlético Paranaense estava bem acima do Corinthians na tabela, e o Atlético cai e o Corinthians vai para a Libertadores. Alguns jogos importantes, mas nenhum deles o Corinthians era tão importante como é um derby. Nenhum deles era tão importante como uma semifinal de mata-mata de Sul-Americana e Copa do Brasil. E aí nesse primeiro ano, o que eu considero como jogo de fato, de adversário de fato, jogos contra times da primeira divisão, é o mesmo patamar nacional. O Corinthians ganhou do Red Bull Bragantino em total reconstrução na primeira rodada. O Corinthians perde para o São Paulo e hoje consegue um empate sendo pior do que o Palmeiras em 75%, 80% da partida. Isso me preocupa, tá? Me preocupa um pouco, porque é preciso haver evolução, é preciso haver encaixe, e a gente vê o Corinthians sendo o Corinthians que foi no último trimestre de 2024, só contra times mais fracos que o Corinthians. O Corinthians precisa ser forte contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, até contra o Mirassol, possível adversário do Corinthians, vai ser o adversário do Corinthians no mata-mata do Paulistão. Tem que ser forte contra esses times. E aí quando for para a Libertadores tem que atropelar o time na Venezuela, tem que atropelar na Neoquímica, tem que garantir vaga, é obrigação garantir vaga na fase de grupos. Quando começar a Copa do Brasil, obrigação passar nas primeiras fases. Obrigação. Porque o Corinthians faz o Paulista, vem de boa sequência de 2024 e tal, mas o ano do Corinthians de 2025 passa muito pela classificação para a fase de grupos. Passa muito por uma construção de mata-mata. E ainda mais o momento político que o Corinthians vive. A gente não sabe se o Augusto continua como presidente, a gente não sabe se vai ou não ter o impeachment, a gente não sabe até que ponto esses caras estão enrolados, que é o que parece estão. Então, assim, o campo segue blindado. Precisa de um algo a mais para ganhar clássicos. A gente vai ter o clássico contra o Santos, né? O Química Arena. Acho que o Corinthians é favorito, é muito mais time que o Santos, mas mesmo assim tem que ganhar para se provar. Nos jogos contra o time da Venezuela, União Central, se eu não estiver enganado, tem que ganhar os dois jogos. Tem que ganhar bem para passar confiança, para demonstrar confiança. E tudo isso passa pelo Garro. Tudo isso passa pelo novo camisa 8 do Corinthians, o Garro. Essa semana se tentou emplacar uma polêmica no Corinthians de que os jogadores não gostaram, que o Garro não gostou de trocar a camisa. Meu chapa, o Garro nunca jogou com a camisa 10. Ele chegou no Corinthians ano passado e ele era o 16. Ele assume a camisa 10 depois daquele jogo que ele faz contra o Palmeiras na Arena Barueri. Corinthians com 2 a menos, com o Gustavo Henrique no gol e tal. Ele assume ali a camisa 10 do Corinthians. Ele não era o 10. E se tiver que reclamar com o Memphis, tem que reclamar quem fez o contrato com o Memphis. Na Europa é normal. Aqui não é normal. Se explica culturalmente isso para ele ter um número no contrato. Aqui não é normal isso aí. Tinha que se explicar que aqui não é a cultura do nosso futebol fazer isso. E ponto. O Memphis não deixaria de vir para o Corinthians por causa disso.
E até acho que o Corinthians também não deixaria de contratar o Memphis por esse zelo pela camisa 10. Tá lá, se o cara pediu, cara, vai fazer diferença pra quem? E no Corinthians, a 8 é muito maior do que a 10. Quais foram os camisa 10 históricos do Corinthians? Históricos, lendas do Corinthians. Rivelino, Neto, talvez o Edilson. E os camisa 8? Quem foram? Luizinho, Sócrates, Rincon. Já falei 3, né? Paulinho, Renato Augusto, Basílio. Todos esses camisas 8, lendas do clube. Então, se alguém tem que se sentir prestigiado pela troca, não é o Memphis. É o Galo. A 8 é muito maior do que a 10 no Corinthians. E isso é um fato. E aí eu te faço um questionamento. Você lembra quem era o camisa 10 do Corinthians na Libertadores de 2012? Jogou Copa do Mundo e tudo mais. Mas você lembra quem era? Deixa aqui no comentário. Vamos ver se você lembra. Fui, tchau!